Só volta a permissão de compartilhar. Eu tinha compartilhado, só que agora parou de novo. Espera que eu vou compartilhar para você de novo, só um momento. Então, o Marcelo, nós vamos combinar o seguinte: quem não quiser aparecer na gravação, pode fechar a câmera, tá? E quem ficar com a câmera aberta já está nos autorizando, tá bom? Obrigada. Não muda o cachê não, tá, pô? A permissão Estejam à tá com você. vontade. Voltou aí? Não, continuo sem conseguir compartilhar por enquanto. Deixa eu ver. G, tenta tirar daí, porque você também está como administradora. Tá bom, pode me tirar. Você quer que eu saia e entre Não. pelo celular? Mas eu acho que você consegue. Vê se você consegue passar a permissão para ele. E como é que faz isso? Tem a setinha para baixo no nome do Alexandre, você clica. Aí tem uma opção para passar a gestão, né? Eu esqueci o termo que fala. Passar compartilhamento da webcam? Não, eu acho que o seu também não está. Alexandre, eu vou ver aqui o que houve. Tá. Eu vou remover você como administrador. Só um momento. Ó, derrubei ele. Gente, só um momentinho, vou esperar ele reconectar, tá? Marcelo, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Para ver se resolve. Se normaliza. Alexandre, você acabou caindo. Desculpa aí, tá? Sem problema. Vê se foi para você agora. Agora foi. Todo mundo está vendo a apresentação aqui? Estamos sim. Então, tá bom. Então, vamos começar. O tema de hoje, o Diário dos Pais, do 27º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Entender essa moral estranha. Como nas suas pegadas caminhava-se grande massa de povo, Jesus, voltando, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos, mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nos versículos assinalados. É 23, é 27, é 27. Fala forte de Jesus, que a gente só vai compreender com o auxílio da doutrina espírita, da explicação dos espíritos e um pouquinho de etimologia. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano.
O termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendida nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuindo Jesus. Será então supérfluo discuti-la, e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor do que a nossa. Eu estou sendo mais literal nesse começo até a gente chegar no ponto em que a gente vai discutir. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. O mesmo versículo de Lucas, agora em Mateus. E com um conceito um pouco diferente. Aqui já não existe a palavra odiar. Mas ele fala, aquele que ama, aquele que tem apreço, aquele que valoriza mais a sua mãe, o seu pai, ou mesmo seu filho e sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Aplicando esse mesmo conceito nas páginas de Lucas, a gente vai começar a entender o que Jesus queria dizer. Se alguém valoriza mais a sua família, seus genitores, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e mesmo a própria vida, se valoriza isso mais do que valoriza a vivência e o ensino de Jesus, ele não tem condição ainda de ser um discípulo de Jesus. E mesmo que você não cometa este equívoco, que você já seja integralmente mais fiel à lei divina do que às circunstâncias da encarnação. Se você não carregar a sua cruz e seguir, não pode ser meu discípulo. Se você não assumir as responsabilidades que lhe cabem, você não tem condição de ser discípulo de Jesus. Por isso que ele nos convida a renunciarmos a tudo o que temos para podermos ser seus discípulos. E aí, como é que a gente vai contrastar tais ensinos com falas como essa? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior do que um descrente. Ou, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Duas chamadas que Paulo faz em sua carta aos Timóteos, da necessidade de nós velarmos, cuidarmos, sermos atentos às nossas obrigações familiares. Então, a gente vai usar essa outra fala de Paulo na carta aos Coríntios para decodificar o que Jesus quis dizer ali. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a gente vai voltar aqui no versículo para justamente tirar o espírito da letra, mantendo a sublimidade do ensino de Jesus, que sempre pregou o amor, sempre pregou o amparo a todos dessa mesma forma. Se alguém deseja seguir Jesus, mas valoriza as circunstâncias da sua vida, que é a paternidade, que é o casamento, que são os filhos, que é a própria tarefa da encarnação, não me arrisco a isso, não me adentro mais, não tenho mais fiel
Eu vou ativar o webcam aqui, que a minha internet está oscilando. Mais do que a própria vida, por vezes não conseguimos renunciar a tudo e a todos para nos mantermos fiéis a uma proposta de trabalho conjunta. A pessoa tiver mais apreço por certas circunstâncias reencarnatórias do que com seu compromisso espiritual, com seu espírito, com a família universal, com o Pai, e aí o Pai divino, então ele está se limitando na condição de espírito e discípulo da lei divina. Jesus foi o exemplo perfeito da vivência, da responsabilidade divina dentro do contexto da reencarnação. Quando a gente encontra Jesus aos 7 anos, indo ao templo e se desligando em determinado momento da família, no momento da festa da Páscoa, e buscando o templo para conversar com os doutores, os pais, no meio daquela caravana, num primeiro momento achando que Jesus já tinha voltado ao grupo, se põe a caminho de volta a Belém. Quando percebem que Jesus não estava lá, voltam e procuram Jesus e o encontram no templo. E quando Maria e José, dois espíritos de profunda envergadura espiritual, questionam por que Jesus tinha ficado ali, ele responde: não sabeis que vim cuidar das coisas de meu Pai? Chamando aqueles dois espíritos, não obstante a hierarquia espiritual que ambos possuíam, olha aqui, despertem para o meu programa de serviço. O que eu vim fazer transcende, é maior do que essas circunstâncias. E vocês já têm condição de perceber e lembrar disso. Então, era um apoio, um incentivo do Cristo, lembrando aqueles dois espíritos da missão que já tinha sido falada, aqueles dois, pelo anjo. Mas logo em seguida, o versículo continua de uma maneira muito interessante. Ele fala que Jesus o seguiu e lhes era sujeito. Ele entendia a hierarquia que naquele momento existia entre pai e filho e se sujeitava, obedecia àquela hierarquia. Ele não desafiava o seu pai e a sua mãe. Ele era fiel ao compromisso que tinha, expunha isso ao seu pai e à sua mãe, sem nenhuma característica de afronta, sem nenhuma característica de desafio, sem nenhuma característica de rebeldia. Entender o nosso papel dentro da família, sem abandonar o nosso compromisso espiritual, é fundamental para que nós possamos adentrar de forma mais profunda no compromisso com Jesus e na nossa trajetória espiritual. Mas vamos tentar ir para um lado um pouco mais prático, de como isso se manifesta. E eu separei algumas passagens de livros clássicos da doutrina para nos ajudar nesse momento. A primeira, do livro Paulo e Estevão, é o reencontro de Saulo, nesse momento já renovado em Paulo, encontrando com seus pais. E seu pai fala para ele:
Sinto que as palavras generosas não quadram a tua mente perturbada. Vejo que tenho esperado em vão para não morrer odiando alguém. Infelizmente, sou obrigada a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco ou um criminoso vulgar. Portanto, para que as nossas atitudes se definam, peço-te, escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. E aqui eu quero que vocês todos façam um movimento de empatia. Um pai educa o filho nas melhores escolas. Torna ele um tribuno admirável, um advogado nos dias de hoje. E encaminha ele, através de suas recomendações e seus esforços, ao centro de poder de Jerusalém, o Sinédrio. Um dos seus membros eminentes, Gamaliel, o recebe como um discípulo amado e orienta aquele espírito jovem, enérgico, em posturas e ações que com certeza lhe concederiam, em algum momento no futuro, um posto, um cargo diante daqueles doutores da lei. E aí, em determinado momento, este filho, muito amado, num cumprimento de uma ordem recebida pelo Sinédrio, e da qual ele se empenhou em buscar essa tarefa, começam a surgir boatos de que ele tinha encontrado com Jesus, um profeta que havia morrido algum tempo antes, desaparece por 3 anos no deserto, sem que ninguém tivesse notícias dele. Volta paupérrimo, sem todos aqueles recursos, falando que o carpinteiro era maior do que Moisés. Qual é a reação desse pai que vê todo aquele investimento naquele momento ser perdido? Ele se esforça para que, na percepção dele, o filho volte a razão. Porém, Paulo já tinha encontrado uma razão, um conhecimento que era superior àquelas circunstâncias humanas. Mas como, naquele momento, sem afrontar o pai, ele poderia demonstrar isso? A voz paternal, ao enunciar semelhante intimativa, era abafada, vacilante, evidenciando profundo sofrimento. Saulo compreendeu e, em vão, procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava-o. Nunca refletiu tão e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. Sentia-se estreitamente ligado ao generoso velhinho. Queria amparar na sua rigidez intelectual, abrandar-lhe a feição tirânica, mas compreendia as barreiras que se antepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que a severidade fora formado o seu próprio caráter. Prejulgando a inutilidade dos apelos afetivos, murmurou, entre humilde e ansioso: meu pai, ambos precisamos de Jesus. Paulo, nesse momento, vê, sente e compartilha da dor do pai. Ele entende que naquele momento, diante daquele pai, ele era uma decepção. Mas
embora todo desejo de apoiar o generoso velhinho, aquela figura que eu lhe tinha dado tudo para que alcançasse uma posição de maior mérito e reconhecimento dos homens, aquela figura intelectualmente avantajada, que conhecia e estudava muito da lei, e era extremamente severo e disciplinado nos seus ensinos, ele entende que o sentimento, a emoção, não iriam conseguir penetrar naquele momento. E simplesmente faz uma rogativa, uma fala, falando: meu pai, ambos precisamos de Jesus. Todos precisamos de Jesus. Ele reconhece a sua necessidade de se aprofundar no entendimento da lei divina através do Cristo. Mas não deixe de lembrar a seu pai, naquele momento, que ele também teria essa necessidade. Se naquele momento a voz de Paulo não seria ouvida por seu pai, ela seria ouvida anos, décadas, séculos, milênios depois. Não sabemos. Mas em algum momento ele entenderia que ele também precisava de Jesus. Que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, que o espírito, em sua jornada, deveria estar disposto a renunciar a todos os reconhecimentos do mundo para buscar um reconhecimento no Pai. Nenhum de nós passaria por tais provas de maneira tranquila. Caso algum de nós tivesse um filho, uma filha, chamada a um exercício de messianato, tal como o de Paulo foi, muita dor iria no nosso coração. Poderíamos, graças à doutrina, à nossa fé, ao nosso estudo, aos amigos, guardar serenidade nesse momento e rogar a Deus apoio para aquelas nossas lutas. Mas sentiríamos também a dor. Nenhum de nós gostaria de ver o filho se perdendo em todo o investimento que fez. Abraçar algo ainda maior do que aquela compreensão pode abater é algo para poucos espíritos. Outro exemplo. No livro Nosso Lar, em determinado momento, nós encontramos a figura de André Luiz, encontrando no mundo espiritual a figura de Silveira, que havia sido um dos muitos pessoas que haviam tido transações financeiras com seu pai. E ele se lembra, naquele momento, Silveira era um dos trabalhadores do campo da regeneração, do Ministério da Regeneração, no resgate. E ele se lembra da senhora Silveira esclarecendo o que estava acontecendo. O marido estava acamado, agravando os filhos da penura com a doença de 2 filhos. Ela entendia a dívida que ela possuía, mas pedia uma mora, um prazo. Implorava concessões justas, um pouco de paciência. Ele lembra que a mãe dele intercedeu, atenciosa, e pediu que o pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de ações judiciais. Mas naquele momento, André Luiz encorajara o pai a consumar o iníquo atentado. Considerava a mãe excessivamente sentimentalista e induzir o pai a prosseguir na ação até o fim. Todos nós também conhecemos como essa história continua, quais as condições espirituais em que a mãe de André Luiz desencarnou,
tendo acesso a planos que o próprio André Luiz só teria acesso em desdobramentos no sono, depois do desencarne, mostrando a superioridade dos planos aonde a mãe dele, nesse momento, habita, e a condição difícil do pai, em zonas umbralinas, e da qual a própria senhora Silveira, extremamente comovida, extremamente afeiçoada àquele espírito, roga aos amigos espirituais a oportunidade da reencarnação, tendo o pai de André Luiz, que havia sido tão severo com seu Silveira, e que havia, inclusive, traído a confiança dela com outras duas mulheres, ela roga a oportunidade de receber os três como filhos, auxiliando não só na retificação das atitudes que eles tiveram na outra vida, uma vez que eles seriam educados em moldes diferentes, como também solucionando o problema que existia entre aqueles espíritos que haviam se unido por laços infelizes e que, na condição de irmãos e irmãs, teriam a oportunidade de reencontrar-se em parâmetros mais justos, mais nobres, mais felizes. Ele, em nenhum momento, há o esquecimento à figura da família. Há uma dedicação extrema à figura da família. Porém, embasada num conhecimento e num entendimento do Evangelho e da vivência de Jesus. A mãe de André Luiz se prepara longamente para a nova oportunidade de trabalho. Da mesma forma que André Luiz, nesse momento, percebendo os equívocos do seu passado, procura Silveira para ouvir dele que aquela situação difícil lhe havia tarimbado o espírito e que lhe teria rendido proveitos no campo espiritual. Todos passamos por provas e necessidades necessárias à edificação do nosso espírito. Mas ai daquele que escolhe ser o instrumento do escândalo. O pai de André Luiz, sem mudar a condição da doença do Silveira, da doença dos dois filhos, poderia não ter sido o momento o instrumento do escândalo que aumentou a pressão sobre aqueles espíritos naquela circunstância. Ele teria auxiliado aqueles espíritos, lhes inspirando e agindo com misericórdia. Ainda seria um exemplo para Silveira, que continuaria suas lutas, mas entenderia de maneira um pouco mais fácil a importância e as bênçãos da misericórdia. Vamos mais uma. Essa talvez seja uma das mais famosas. Francisco de Assis se despindo para as roupas, devolvendo-as ao Pai, assumindo de maneira mais plena o seu compromisso para com Cristo. Uma vez eu tive a oportunidade de ouvir um relato de um espírito numa reunião mediúnica que tinha acompanhado, tinha sido um dos muitos beneficiados por Francisco de Assis. E ele conta que, em determinado momento, quando Francisco visita Roma, no retorno de suas viagens, os padres e alguns bispos, incomodados com o que Francisco tinha feito, Francisco de Assis, não Francisco, né, gente? Vou até corrigir aqui, que é feio. Incomodados com aquela postura de Francisco, a chamada de atenção que ele tinha dado, a cúpula
romana, eles orientam a todos os padres, a todos os párocos, a todas as igrejas, não receberem Francisco. E no caminho de volta de Roma até Assis, em todas as igrejas onde Francisco parava, não lhe era dado guarida. E ele tinha que dormir ao campo, buscar outro lugar para dormir. Dormia debaixo de uma árvore, numa caverna, na casa de alguma pessoa que se compadecia de sua situação. E foi assim, de igreja em igreja, de todo o caminho que ele fez de Roma até Assis. E quando ele chega em Assis e visita a igreja que ele tinha ajudado a restaurar no começo da sua trajetória, o pároco lá também não o recebe, por orientação do Vaticano. Nesse momento, ele diz que Francisco abriu um sorriso tão grande e começou a rir. Uma alegria intensa transbordava dele. E ele não entendeu o que estava acontecendo ali. Alguns anos depois, com os desencarnes, ele teve a oportunidade de encontrar com Francisco no mundo espiritual. E ele perguntou, naquele momento, de onde veio aquela alegria? De onde veio aquela emoção toda? E aí, nosso Francisco, nosso João, virou para ele e falou: olha, há muitos séculos atrás, eu roguei ao Pai que me permitisse, em determinada encarnação, viver apenas em função dele. Que eu queria que a minha encarnação fosse integralmente dedicada a ele, sem nenhum outro compromisso mundano. E quando todas as portas do mundo se fecharam para ele, ele entendeu que o Pai finalmente tinha lhe concedido esse desejo. Que ele, naquele momento, o Pai reconhecia que ele já tinha condições de ser único e exclusivamente um instrumento da vontade divina a ser trabalhada na Terra. E ele disse que foi um momento de grande júbilo e da qual ele se lembra ainda com muito carinho. O fato de Francisco renunciar a tudo no mundo, inclusive a própria vida, de certa forma, inclusive a própria fé, não a fé em Deus e em Jesus, essa inabalável e inquestionável em todas as circunstâncias, mas ele age de modo que transcende a própria Igreja Católica que ele tinha ensinado. O compromisso dele com Jesus e com a vivência do Evangelho era maior do que a Igreja, era maior do que o Vaticano, era maior do que a instituição. Era um compromisso que ele tinha em profundidade, na sua intimidade, com o ensino e a vivência do Evangelho de Jesus. Dos relatos que temos do plano espiritual do pai de Francisco, ele ainda permanece em lutas durante vários séculos e foi resgatado recentemente pelo Francisco em um profundo ato de amor, apesar de mais quase 500 anos de rebeldia e não conformação com o que tinha acontecido naquela época. Meu pai, peço perdão se estou te ofendendo em alguma coisa. Entretanto, chegou a hora de ser eu mesmo no mundo. Escolhi outro lar para viver de agora em diante, o lar da natureza,
acima do respeito e da gratidão que devo a ti, tenho Deus e Cristo para obedecer e servir. Essa é a minha maior honra. Já me despedi de tudo na tua mansão. E agradeço de todo o coração que recebi essa casa, por misericórdia. Portanto, não te deves admirar o que está sendo feito da minha vida, pois devo obedecer, em primeiro lugar, depois de adulto, a minha consciência. A gratidão, o apreço, a valorização da família é característica da doutrina do Cristo, é característica da lei divina. Mas o compromisso maior tem que ser com Deus e com o Evangelho. E é importante, se desejamos ser adultos do ponto de vista espiritual, alinharmos a nossa consciência com essa necessidade. Não se faz essa transição de uma hora para outra. Eu brinco, usando a figura de Francisco, que não é nos despindo de todas as nossas roupas e andando nu pela praça que nós nos tornaremos humildes. A humildade já existia em Francisco e aquilo era simplesmente uma demonstração dela. Devemos antes alcançar a humildade, a resignação, o desejo sincero de viver em favor do semelhante, para então estarmos prontos a esse grande, meritório e inevitável passo, mas pelo qual primeiro nós devemos nos preparar muito de viver em função do Pai. Para fechar, eu quis colocar aqui um exemplo, não da relação do filho para com o pai, mas do pai para com o filho, ou no caso específico, da mãe para com o filho. Livro Paulo Estevão, livro Nosso Lar, livro Francisco de Assis, do João Nunes Maia, agora Lázaro Redivivo, do nosso grande irmão X, nosso grande amigo. Maria, na lição A Serva do Senhor. A serva, não fugiu o nome, a serva alguma coisa. Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Seu capítulo 2. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Angustiada, recordou repentinamente de Abraão. Certamente, o Deus compassivo escutara-lhe as súplicas e reservava o júbilo igual. Jesus desceria do Calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu içado no madeiro entre ladrões. Mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Sim, Jesus era teu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade de Deus celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicar aparentemente em vão, porquanto certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto,
repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É impossível para nós imaginar o sentimento nesse momento. A figura de Maria, vendo seu filho crucificado, o exemplo que ele era, a paz que ele trazia, a incompreensão de que ele tinha sido vítima, mas nesse momento, com forças divinas, por também seu divino esforço e por sua trajetória, que hoje nós conhecemos, é de um espírito puro, fala e se lembra: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se segundo a tua palavra. Senhor, afasta de mim teu cálice, mas cumpra-se segundo a tua palavra. Senhor, creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Um ato de profunda humildade para com relação ao Pai, com relação a Deus, mostrando que o plano divino da família é muito maior do que o plano material da família. Só para a gente fechar. Boa noite. Ainda na mesma situação. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso. Como já vimos, um pranto de dor, porém de esperança. Não havia desespero. Havia tristeza e submissão à vontade celeste. Mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que, no santuário de cada coração, deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Eu acho que vocês não estão vendo o finalzinho desse slide. Eu vou mudar um pouquinho. A primeira área de corte aqui, tá vendo? Nessa trajetória em que temos João, que depois vem como Francisco, ele vê que ele internaliza a lição. Ele entende que a renúncia final de Jesus, sem se descuidar da sua família, virando para Maria, falando: eis aqui teu filho, e virando para João e falando: eis aqui tua mãe, indicando a necessidade da continuidade das relações familiares no mundo, ainda subordinadas e sempre subordinadas às relações divinas de família. Então, quando a gente entende esse chamamento de Jesus com a fala forte de algumas traduções do odeio, lembremos que ele não estava falando de odiar, e sim de amar menos, de valorizar mais a vida, seja na figura dos pais, seja na figura dos filhos, seja na figura da esposa, do que a sua vivência e a sua realização espiritual. Lembrando que é impossível é uma palavra forte, falando que é difícil ao espírito vivenciar tais disciplinas espirituais se não for extraordinariamente atento às suas próprias questões familiares.
E aí, pessoal? Alguém? Temos mais 2 minutos antes da gente rogar que Maria acalme nossos corações. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Não precisa ligar a câmera, não. Só o áudio já é suficiente. Então tá bom. Kátia, você toca uma música para a gente harmonizar antes da prece? Só para mim ter um instante de acalmar também. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo. Vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar dentro de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças que eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu
não posso ir. Maria, nossa companheira em todos os momentos. Jesus, teu amado Filho, nosso amado Mestre e Irmão. Que nesse momento todos nós possamos sentir as dulcíssimas vibrações que emanam de vossos corações, amparando a cada um de nós, filhos do teu coração, para que possamos, nas lidas do mundo, viver e testemunhar as tuas verdades divinas. Lembremos do seu coração excelso, visitando Eurípides e convidando ele para que se dedicasse ao Evangelho do seu Filho, nosso Divino Mestre. Que todos nós, neste momento, possamos ouvir também esse convite. E quando as dúvidas, inevitáveis talvez na nossa condição, assolarem o nosso coração, lembremos do nosso Chico, quando em meio de suas próprias lutas, também rogou o teu amparo. Através de Emmanuel, e você, em plena sabedoria e amor, lhe deu um recado. Tudo passa. Que saibamos entender e valorizar cada momento de nossa vida, extraindo o melhor dele para a nossa vida espiritual. Muito obrigado e que assim seja. Obrigada, Alexandre. Deus nosso, Obrigada, Kátia. Eu que Obrigada. agradeço. sois todo poder e vontade. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos. Aquele que passa Obrigada. pela perfeição. Dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade, a caridade, a caridade. Deus, dai ao viajor estrela, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem, que a vossa bondade permita sempre aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra, deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós.
dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, viu? Com Deus. Beijo, Catinha. Deus. Tchau, Marcelo. Tchau. Deus.